Olá, tudo bem com vocês? Bom dia! Bom, tô aqui eu, né? Vou fazer esse vídeo pra vocês pra falar sobre uma inimiga que, na verdade, gente, é uma inimiga oculta, né? Pelo momento, né? Vou aproveitar e vou andar que tá um pouco sol hoje aqui. Na verdade, o nome dela, eu já falei em outros vídeos, né? O nome dela é Anica Alegre. Como que essa mulher influenciou a minha vida, né? Gente, quando eu era criança, a minha mãe me disse assim: olha, você é muito gentil. Devia ter 9 anos, 10 anos, né? Minha mãe me disse assim: você é muito gentil. Eu quero ver quando você crescer e você tiver inimigos, o que você vai fazer? E eu disse pra ela: nunca vou ter inimigos. Gente, eu não sabia nada da vida, né? Eu era uma criança. E vai lá, hoje eu aqui com 50 anos fazendo meu vídeo sobre a minha inimiga. Gente, essa mulher, ela se chama, o nome dela é Anica e o sobrenome é Alegre. Eu vou explicar pra vocês sobre o sobrenome, tá? O sobrenome Alegre é um sobrenome espanhol. Olha como que é a vida. Eu nunca imaginei na minha vida que eu teria uma inimiga na França, né? Quem é? A Anica Alegre, ela é a presidente da faculdade Paris 8, que eu contei pra vocês aqui no outro vídeo, né? E ela se tornou diretamente minha inimiga. Vamos lá, vamos colocar os pingos nos is pra gente explicar a situação, né? Na verdade, tudo começou quando a juíza assinou que a minha filha ficaria com o pai em 2016. O que acontece? Acontece que eu disse: tudo bem, a minha filha pode ficar, mas eu vou pedir então o direito de estudar direito. E eu fui para a faculdade da Anica Alegre. Essa faculdade chama Paris 8. A Anica Alegre, gente, ela nunca me viu pessoalmente. Só que ela recebeu ordens de alguém, né? Bom, vou falar mais claramente para vocês entenderem. Quando você é um funcionário público, né, de outro escalão, eu tô falando de uma presidente de uma faculdade francesa, né? Você faz mais ou menos o que você pode, mas você também obedece ordens. Se alguém liga, alguém que eu tô falando, né, foi da parte da assistente social, da parte da juíza, liga dizendo pra você que essa pessoa não pode se inscrever, você como presidente, você tem que não deixar essa pessoa se inscrever. Foi isso que a Anica Alegre fez. Esse foi o crime dela. Acontece o seguinte. Olha, gente, essas flores, eu vou mostrar pra vocês que coisas lindas. Olha isso, gente, eu amo. Quando eu era criança, deixa eu ver se eu me coloco aqui pertinho delas. Olha, gente, isso. Ai, quando eu era criança eu desenhava elas. Vocês acreditam nisso? Eu juro. Quando eu era criança, a professora falava assim: desenhe umas flores. E eu só sabia desenhar essas flores. Então, hoje, quando eu vejo... Olha, gente, que linda elas. Quando eu vejo elas aqui na França, eu falo: gente, eu já desenhava vocês quando eu era criança. Bom, vamos voltar no caso da flor do dia, né? O nome dela é Anica Alegre. No caso da Anica Alegre, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: pra ela foi só uma ordem que foi dada em 2016. E eu era só um número. Ou seja, esse número não pode entrar pra se inscrever na faculdade. Ótimo. Ela obedeceu a regra, mas ela tinha que dar uma desculpa, porque assim, quando você escreve, faz um pedido de faculdade, de inscrição de faculdade, lógico que pode ser refusado, né, gente? Vamos falar a verdade, né? Mas acontece o seguinte: a lei obriga as pessoas a te fornecer também um motivo da refusa, né? Talvez porque tinha muita gente, talvez porque não tinha, sei lá, ele sempre dá algum motivo, né?
E o motivo que a Nica Alegre colocou em 2017 foi, na minha primeira vez que eu pedi, né? Você não está motivada para fazer os seus estudos. Ela nem me conhecia. Eu falei assim, mas como assim eu não estou motivada? Eu sou a pessoa mais motivada. Eu sou uma pessoa intelectual, gente. Eu falo 5 línguas. E eu não falo assim algumas palavras, eu falo a língua inteira. Eu falo português inteiro, eu falo inglês inteiro, eu falo francês inteiro. Eu tô aprendendo agora chinês. E quando eu falo inteiro. Eu tenho essa capacidade de aprender uma língua de cabo a rabo. O que acontece? Acontece o seguinte, que em 2016 ela não sabia que nós iríamos chegar em 2025. Ou seja, ninguém tem bola de cristal, né? Uma coisa eu sabia, que eu era a pessoa mais motivada do mundo para fazer meus estudos. E eu briguei com o universo por isso, né? Se você falar, como assim você brigou? Olha, eu vou passar do outro lado da rua porque tem umas crianças vindo ali. E eu não quero ouvir o barulho, né? Peraí. Ai, não consigo passar do outro lado, porque do outro lado da rua é o trem. Bom, desculpa. Vai ter um pouco de barulho de criança nesse vídeo. Então, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. A Nica Alegre, em 2016, ela só recebeu uma ordem. Só que ela não sabia, ela não podia imaginar que depois dessa ordem, ela entraria como minha inimiga. Agora eu vou explicar pra vocês. Dizem no Brasil, dizem, né, que a vingança é um prato que se come frio. O que aconteceu? Quando eu recebi a primeira carta dela, dizendo que eu não estava motivada para fazer meus estudos direito, eu escrevi para ela. E eu disse o seguinte, olha, eu estou muito motivada. Ai, o trem passando ali, ó. Eu disse, eu estou muito motivada, porque quando eu era criança, vou contar um segredo pra vocês. Quando eu era criança, eu fazia o café pro meu pai. Sei lá, devia ter uns 9, 10, 11 anos. E na hora do meu pai sair pra trabalhar, eu fazia minha lição, dever de casa. Sabe quando você tem que fazer dever de casa, né? E aí meu pai falava assim, muito obrigada, minha filha, que você fez esse café, tá muito bom. E ele sempre me chamava. Ele falava assim, vem aqui que eu vou te dar bênção. Aí era assim, tipo 5 horas, sempre meu pai me chamava. Ele falava, olha minha filha, que Deus te abençoe, que você faça seus estudos na sua vida. Porque eu sempre tava com livro, ó gente, até agora eu tô com o livro na mão. Eu tenho um negócio com o livro, né? E aí meu pai dizia isso. Isso durou a minha infância toda, meu pai dizendo a mesma coisa. Olha minha filha, que Deus te abençoe, que você seja alguém nessa vida e eu vou te dar minhas bênçãos. Ele falava, toma um pouco desse café. Gente, meu pai agora morreu, né? Ele tá no céu. E quando a Nica Alegre me falou isso, que eu não estava motivada a fazer meus estudos, eu lembrei da bênção do meu pai. E eu falei, peraí, e a bênção do meu pai? Que ele me abençoou. Eu falei, não, essa mulher não me conhece. Eu estou muito motivada. Eu estou extra motivada. Extra forte, sabe? Aí o que aconteceu foi o seguinte. O que aconteceu foi que eu disse, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou levar ela no tribunal, né? Vou explicar pra ela que eu estou motivada. E ela nunca mais vai me fazer essa palhaçada na minha cabeça. Aí tudo bem, em 2018 eu pedi uma advogada do governo, né? Passei com ela no tribunal, ela não foi, ela mandou uma representante da universidade. Eu fui e a juíza falou, por que a senhora está atacando a decisão da presidente da universidade? Eu disse porque a desculpa dela é que eu não estou motivada. E eu não só estou motivada, como eu estou abençoada pelo meu pai. Eu falei pra juíza, né? Meu pai me abençoou, eu acredito na bênção. Eu sou uma pessoa muito espiritualizada, né? Eu acredito que o universo nos dá bênção, né? Ou seja, a bênção do meu pai serviu pra quê, então? Era brincadeira de criança? Eu falei, não. Meu pai disse pra mim...
Ele disse: obrigada, minha filha, por esse café, que Deus te abençoe. Você vai fazer seus estudos. Meu pai sempre falava isso, todos os dias. Então, o que aconteceu? A juíza foi e decidiu que a decisão, que ela anularia a decisão da presidente, a Nica Alegre, da faculdade, de impedir de fazer meus estudos. Então a primeira decisão foi anulada. Gente, eu fiquei feliz da vida. O que eu fiz? Eu voltei na faculdade em 2018 e mandei outra carta. Senhora, eu estou muito motivada a pegar meus estudos. Será que a senhora pode aceitar a minha inscrição, por favor? Aí, gente, ela deu uma outra desculpa. Qual foi a desculpa dela? A desculpa dela foi o seguinte. Ela disse que já tinha sido enviado, olha bem, ó, que absurdo. Já tinha sido enviado para o tribunal papéis que declarava que eu já estava inscrita. Eu não estava, ela não me respondeu para minha inscrição. Levei ela de novo no tribunal, pedi um advogado. Gente, tudo isso leva tempo de vida. E tudo que eu faço, eu sempre lembro do meu pai, que ele dizia: Deus vai te abençoar nessa vida. Então assim, passei com ela de novo em 2019 no tribunal. Ela não foi de novo, foi uma outra advogada. E aí a advogada disse que ela não teria os papéis para me dar, porque eu pedia, né? Eu quero a prova do que vocês escreveram no papel, que o julgamento já foi efetuado. Eu já estaria... Porque assim, deixa eu falar para vocês o que acontece. Muita gente que está assistindo meus vídeos não sabe o que é a França, né? Vamos desmistificar isso. Vamos deixar a coisa bem clara para vocês entenderem. Gente, vamos dizer que uma pessoa nasceu em 1960, tá? Vamos dar um exemplo para vocês entenderem. Uma pessoa que nasceu em 1960, ou eu, por exemplo, vou dar um meu exemplo. Eu nasci em 1974. Eu já passei 50 anos no planeta. Então a França ainda é o planeta, né? É um país que fala francês, mas que você tem muitas chances. Você pode ser milionário na França, assim como os Estados Unidos, mas acontece, gente, que quando a gente vem aqui, se você não tiver os estudos, fica difícil. Gente, eu não sei fazer outra coisa. Eu estudei a minha vida toda. Eu tenho 3 filhos. Hoje a Mirita tem 25 anos, o Abai tem 21 anos, o François tem 15 anos. Eu tive meus filhos no hospital com livros, estudando. Sempre estudei. Quando eu me tornei Hare Krishna, eu ainda tinha 17 anos. E eu tinha saído da escola. Então a minha religião perguntou, né? O presidente da minha religião perguntou: o que você quer fazer? Eu falei: eu quero fazer meus estudos na Índia. Gente, eu fui pra Índia. Eu fiquei na Índia estudando. Eu fazia, olha bem, eu não tinha filhos na época, né? Eu fazia Bharatanatyam na escola de manhã. Aí depois eu chegava em casa, tomava banho, ia pro templo para estudar os Vedas. Foi assim que eu me formei. Eu fiz Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhava. Sempre estudei, aprendi sânscrito, sempre, a vida toda estudando. Porque eu sempre lembrei, né, da bênção do meu pai. Meu pai disse pra mim: minha filha, por esse café eu te abençoo. Não, ele dizia assim, na verdade. Deixa eu atravessar aqui, gente, desculpa, tô olhando aqui. O meu pai dizia assim, na verdade, né, a frase dele: olha, minha filha, eu não tive chance nessa vida, mas você vai ter. Eu te abençoo. Então, eu levei essa frase, gente, muito a sério na minha vida. Eu sempre estudei. Não aprendi a falar inglês por um espírito que veio. Eu sempre estudei. Aprendi a falar francês estudando. Eu dei 10 anos da minha vida para aprender toda a gramática francesa, a construção das frases, os verbos. Hoje nós estamos em 2025, gente.
eu tô pedindo para estudar. Na minha cabeça, eu sou abençoada pelo meu pai, pela história do café. Eu dava o café para ele e ele falava: olha, minha filha, eu quero que você seja abençoada, eu vou pedir para Deus. Então, na minha cabeça, eu não tenho outra coisa a fazer do que estudar. Eu tô na terra e estudo. Quando a diretora da faculdade disse que eu não estava motivada para estudar, ela foi contra toda uma história de vida. Eu estou falando para vocês que, peraí, deixa eu colocar na ponta do dedo para vocês verem. Eu estou falando para vocês de uma pessoa que ficou 15 anos no Brasil estudando português. Depois, eu aprendi Hindi, que é uma língua de Nova Delhi. Depois eu aprendi sânscrito, que é para fazer os estudos de um Hare Krishna, outra língua. Depois eu aprendi Bangla, porque eu morei em Mayapur 3 anos. Eu aprendi Bangla. Depois eu aprendi inglês, 5 línguas. Aí eu tive que ir para a França, é outra língua. Aí eu aprendi francês. E agora, gente, olha, eu estou aprendendo chinês. Como é que essa mulher me diz que eu não sou uma pessoa que estou motivada a fazer meus estudos? De onde ela me conhece? Meus filhos sabem, meus filhos foram as pessoas que moraram comigo toda a vida. Eles sabem que eu vim nessa encarnação para fazer meus estudos. Não estou falando que eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa determinada. É diferente. Bom, voltando para a Nica Alegre. O que acontece é o seguinte, a Nica, ela não me conhecia, ela nunca tinha me visto. Ela só pensou o seguinte: bom, eu tenho uma ordem para que essa pessoa não entre, eu vou mandar uma desculpa, uma carta que era uma desculpa. Eu levei ela na faculdade 2 vezes. A segunda vez ela disse que ela já tinha executado o julgamento. Era mentira. Aí, o que eu fiz? Eu fui ver um criminalista. Para quem não sabe, um criminalista é um advogado especialista em crime. Ele viu os papéis e ele disse: olha, ela não tem direito de impedir você de fazer seus estudos. Bom, o que aconteceu? Eu escrevi de novo para ela esse ano, mas já pedi um advogado também, já mostrei para vocês no outro vídeo, né? E agora, o que ela tem que fazer? Gente, ela não tem muita opção. Ou ela aceita, ou é sim, ou é sim. Porque se ela disser não, eu levo ela no tribunal. O que vai fazer então a terceira recusa dela. E se ela dizer sim, eu então vou entrar, eu já resolvi, vou entrar para fazer letras, né? Que é para estudar francês e inglês. Eu acho que as 3 línguas é francês, inglês e, se eu não me engano, espanhol. Bom, vou ver. E voltando, né, na história da minha mãe, que disse: você é muito boazinha, minha filha. Como você vai fazer, né, se você tiver inimigos? Gente, vou falar a verdade. A Nica não é minha inimiga. A Nica foi só uma pessoa. A Nica que eu tô falando é a presidente da faculdade, tá? A Nica foi só uma pessoa que obedeceu ordem sem conhecer quem era a pessoa que estava do outro lado da porta. Então, o que vai acontecer? Eu já falei com o advogado da própria faculdade, né? Eles têm lá uma sala de advogados que dá consulta de graça. Eu fui lá e falei: eu posso processar a Nica porque ela me impediu de fazer meus estudos? Ele disse sim, como pessoa física, você pode processar ela. Então, gente, a Nica, ela é não como inimiga, né? Mas como mulher, como pessoa, eu vou mostrar pra ela que o que ela fez não foi justo. Porque, gente, vamos dizer, né, que eu tivesse feito meus estudos de direito, eu acho que eu teria chego em 2025, eu acho, com a guarda da minha filha. Eu tenho essa impressão, entendeu? Por quê?
Vou explicar para vocês. Gente, o destino é algo que a gente não pode superar. O destino é aquilo que você tem que passar e você passa. Acontece o seguinte. Acontece que a única maneira que a gente tem de construir um futuro melhor é estudando. E o que a Nica fez, fechando a porta da faculdade para mim, o que ela fez foi justamente não me deixar produzir um futuro melhor. Hoje, gente, hoje eu tô dentro da faculdade, hoje eu tô na biblioteca, hoje eu sou inscrita na biblioteca, né? Eu pego livros da faculdade, eu estudo chinês na faculdade, né? Eu posso pegar todos os livros que eu quiser. Mas, porque eu tô trabalhando pro meu futuro. Mas, gente, eu não vou perdoar a Nica Alegre. Ela saiu esse ano. Eu ainda tenho 3 anos para mandar uma carta, né? Primeiro eu vou ver a resposta da faculdade. Eu vou fazer assim, ó. Vou falar para vocês. Primeiro eu vou ver a resposta da faculdade para minha inscrição esse ano, que vai ser agora em maio de 2025. Se eles disserem sim ou se eles disserem não, que agora mudou o presidente, não é mais a Nica, né? Vai ser outro presidente. Eu ainda assim vou processar a Nica Alegre. Aí você fala, por quê? Gente, todo mundo é igual perante a lei. Todo mundo é igual. Não tem que ter discriminação de raça, porque eu sou brasileira, ou porque, sei lá, o juiz pediu pra ela não deixar. Isso aí, gente, é um absurdo o que ela fez. E não só ela impediu, como ela continuou por 10 anos. Eu tô falando pra vocês que eu mandei pra ela. Bonjour. Eu mandei pra ela a primeira carta. Foi em 2000 e... Gente, aqui as pessoas na rua são educadas, né? Eu tava olhando pro telefone e não falei bom dia pro rapaz. E ele me chamou a atenção. As pessoas são super educadas na França. Então, voltando na nossa história, né? A Nica não sabia que eu ia levar ela no tribunal. Ela nunca imaginava, ela não podia imaginar em 2016. Só que acontece o seguinte, todo fato que acontece no território francês, você tem 3 anos para fazer uma deposição de planta. Eu não vou fazer agora em 2025, vou explicar para vocês por quê. Gente, porque eu estou fazendo a inscrição para entrar na faculdade. Até mais ou menos maio, junho, eu já tenho a resposta da faculdade, que os cursos começam em setembro de 2025, né? Se a resposta foi não, vai direto no cu da faculdade, porque eu já pedi um advogado, então eles vão ter que responder na justiça. Se a resposta for sim, eu entro, mas o dia que eu colocar minha bunda sentada dentro da faculdade, eu já escrevo a primeira carta. Vai ser para a senhora Nica Alegre. É assim, gente, a vida. Aí você fala, ai, Aditi, por que você vai escrever para ela? Porque o dia que eu sentar minha bunda dentro da faculdade, por um direito humano, um direito que é meu, eu vou escrever para ela como foi difícil esses 10 anos que ela me impediu de fazer meus estudos, o quanto eu chorei, o quanto eu penei, o quanto eu fiquei na miséria por ela não ter me deixado fazer os meus estudos. Você fala, mas ela não era culpada. Gente, quando você nasce pobre, ou você arruma um velho da lancha, que não é meu caso, eu não gosto de velho, gente. Eu tenho um problema grave com velho. Eu não gosto de velho. Ai, mas você também é velha. Sim, mas é um gosto meu. Eu não gosto de velho. Eu gosto de gente jovem. Então, ou você arruma um velho da lancha, um marido pra te manter, ou então, gente, você faz seus estudos. E eu tinha a bênção do meu pai. Quer dizer, tinha não, eu tenho, porque eu não morri ainda, né? Eu tenho a bênção do meu pai, que ele disse, você vai fazer seus estudos, eu te abençoo nessa terra. Então, pra onde foi a bênção? Eu tenho que entrar, gente. É óbvio que eu tenho que entrar.
Não tem outra coisa pra fazer. Se você falar, a gente vai fazer balé. Gente, eu tenho que estudar. Agora, é óbvio, né? Que a gente não sabe o que vai acontecer da vida. Mas eu faço uma promessa. Assim que eu entrar, o dia que eles fizeram a minha inscrição na faculdade, a primeira carta que eu vou fazer é pra senhora Nica Alegre. Pra dizer pra ela o quanto ela blocou a minha vida. O quanto a minha filha sofreu por não ter tido a chance de ter sido ajudada, porque ela não deixou eu fazer os estudos. Aí você falou, por que uma coisa tem a ver com a outra? Gente, se eu tivesse feito estudos de direito em 2017, 18, 19, hoje eu não estaria gravando esse vídeo aqui pra vocês, não. Eu estaria cheia de dinheiro, gente. Eu teria processado o governo, porque uma vez que você faz direito, você tem, como é que se fala? Você tem informação. Você tem outros caminhos, você pode ir por outros caminhos. Gente, eu fiquei 10 anos pedindo, rogando, implorando pra eles. Posso fazer meus estudos? Posso fazer meus estudos? Eles falando não e eu levando eles no tribunal. Então isso aí é contra os direitos humanos. Todo mundo tem direito de fazer os seus estudos. Então eu digo pra vocês, a Nica Alegre, ela vai receber a minha carta. Você vai falar, mas aí você vai processar esse ano? Não, gente. Esse ano eu tô fazendo 2 processos. Um contra a polícia, porque eu guardei provas por 10 anos, que eu escrevi no caso da minha filha, e eles não fizeram nada. Então tem uma lei que, eu fui ver um advogado, tem uma lei que diz que eu posso processar eles e pedir 10 mil euros de domagem interé. Eu também tenho a carta da minha advogada, da minha psicóloga, né? Que mostra que eu sofri danos morais. Ou seja, dores físicas, dificuldade, sabe, tudo isso. Agora, depois disso, eu vou pedir, depois da polícia, eu vou pedir danos morais para a faculdade. Para a faculdade eu vou pedir 100 mil euros, né? Por 10 anos que eles não me deixaram fazer meus estudos. É contra a lei, né? Aí eu faço uma promessa para vocês. O dia que eu sentar, que eu fizer a minha inscrição, né? Que tiver a minha carteirinha. Porque, ó, vou mostrar pra vocês. Eu tenho a minha carteirinha, gente, só um minuto. Mas essa carteirinha aqui, ela é da... Peraí, vou mostrar. Tá aqui na minha saia. Ó, dá pra ver? Ó, Paris 8. Ela é da biblioteca. Ó, tá escrito aqui, ó. Veja. Biblioteca. Essa carteirinha, gente, é da biblioteca. Só me dá o direito de ir na biblioteca, que pra mim já tá ótimo. Eu almoço lá, não dentro do restaurante dos estudantes, né? Tem outra lanchonete. Eu almoço na lanchonete, eu passo as tardes estudando, eu já tô feliz. Aí se você falar assim, mas se você tá feliz, por que você vai processar? Gente, é meu direito. Ninguém pode tirar o que é seu na terra. O que é seu é seu. É meu direito fazer os estudos. Outras pessoas lutaram por isso. Outras pessoas fizeram guerras para que hoje a gente tenha o direito de estudar. Então o que eles me tiraram foi assim, é tipo tirar o oxigênio de alguém, né? Agora, vai ter um pequeno problema. Eu vou explicar para vocês. A Nica Alegre, eu fui ver no... Ai, gente, olha que linda, as flores estão caindo, elas são rosas, ó. Vou mostrar pra vocês, tá vendo? E aí o chão fica inteiro rosa, olha isso, que lindo, gente, olha. Ai, é muito lindo, né? Quer dizer que a gente se despede do inverno. Olha, as rosas estão todas caindo. A gente se despede e vai começar o verão. Ai, tô super feliz. Gente, na verdade o que acontece é o seguinte, né? Eu vou processar a Nica Alegre pra ela aprender na vida dela a nunca mais tentar fechar uma porta. Nunca mais tentar fechar a porta pra uma mãe. Vamos agora falar sobre as mães de aia, né? Eu contei pra vocês o meu caso, né? Eu só sou uma mãe, tá? Mas vamos falar sobre as mães de aia. O que acontece é que muitas mães
O que acontece é que muitas mães que estão fora do Brasil, elas não sabem que tem direitos, né? E como elas não sabem que tem direito, muitas vezes elas voltam pro Brasil, deixam as filhas dela. Tem uma convenção internacional que é o direito de Haia, as mães de Haia, né? Nessa convenção, você tem que ser protegida igual o pai estrangeiro. Não funciona, gente. Não funciona. A convenção de Haia não funciona. E se você falar por quê? Olha, gente, eu tenho pelo menos uns 50 e-mails que eu mandei pro consulado do Brasil. O que eles falam pra você é o seguinte, eu já vou falar a verdade, tá bom? Se você tem um problema, procura um advogado. Gente, mas e cadê a nossa Constituição? Que diz que se você está fora do Brasil e se você tem um problema, o consulado te ajuda. Olha, eu vou dizer pra vocês como funciona na prática. Se um americano, se eu fosse uma mãe americana, eu nunca teria perdido minha filha pro governo francês. Porque o próprio cônsul do Brasil ia ajudar. Aí você fala assim, você está falando bem dos americanos e mal dos brasileiros? Não, eu estou falando que a Constituição brasileira define que brasileiros fora do Brasil, eles devem ser ajudados. Está escrito na nossa Constituição. E o que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. Ninguém me ajudou. Mas você informou por e-mail? Por e-mail, por carta, por papagaio falante, por tudo. Ninguém nunca me ajudou. O embaixador do Brasil recebeu 3 cartas, o cônsul do Brasil recebeu 3 cartas. Então eu tô aqui, eu sou a prova viva. E eu falo pra vocês, não existe convenção de Haia. É tudo um blá blá blá. Ou seja, as mães de Haia estão sozinhas. Aí você fala assim, mas Adite, e aí o que fazer? Você tem que ter dinheiro para pagar um advogado. Vamos lá. Se você tem que ter dinheiro para pagar um advogado, por exemplo, eu vou falar um montante para vocês, tá? Por exemplo, pegar a sua filha, você precisa ter 10 mil euros para pagar um advogado. E você não tem os 10 mil euros, como você vai fazer? Pra lá ou pra cá? Pra lá, bobinha pra lá. Tô olhando aqui a direção pra não ficar perdida. Gente, se você não tem os 10 mil euros pra pagar, você perde a sua filha. Então, foi um golpe que eles deram, sabendo que eu não tinha os 10 mil euros. Mas tá tudo bem, não tem problema. Hoje nós estamos em 2025. Eu ainda tô pedindo pra eles, né, o direito de fazer meus estudos. Esse é um direito que eu tenho, né? E vamos ver, vamos bola pra frente. As coisas giram, o mundo gira, sabe, gente? Na verdade dizem que o mundo gira, né? Mas eu tô mostrando pra vocês um problema sendo mãe no exterior. Se você falar assim, Adite, você é a única? Não, gente, deve ter milhões como eu. Só que eu sou a única que eu conheço que foi abençoada pelo pai. Meu pai me abençoou. E eu não vou sair dessa vida, gente, sem estudar. E se você me pergunta, mas que tipo de estudo você está fazendo? Olha, eu tô aprendendo chinês, né? Meu pai me abençoou. Eu já tenho a benção do meu pai, eu vou aprender, né? Eu tô pensando seriamente a aprender espanhol, porque a Nica, né? A Nica, que é a presidente da faculdade, ela é uma espanhola. Eu sinceramente sempre tive uma reticência com a língua espanhola, sabe? Eu não gosto muito de espanhol. Mas, esqueci uma. Mas, há males que vem pro bem, né? Há males que vem pro bem. Então, eu acho que para enfrentar ela no tribunal e para falar com os deuses dela, né? Porque ela tem os deuses espanhóis dela. Eu acho que eu vou ter que fazer aí uns
sei lá, pelo menos nível A1 de espanhol. E se você diz, pra você ver saída? Sim, gente, é óbvio que eu vejo saída. Se Deus quiser e Ele há de querer, né? Eu vejo saída sim. Porque, vamos falar seriamente sobre filho, né? Filho, gente, é uma bênção que Deus te dá, né? E ser mãe, pra mim que sou brasileira, né? Ser mãe de uma filha francesa, pra mim eu ganhei assim uma coroa, né? E se você falar por quê? É uma responsabilidade muito grande, né? Elevar uma criança de pai francês, de uma outra cultura, uma outra língua, outra sociedade, né? Eu sou capaz, se Deus me deu é porque eu sou capaz. Teve, assim, certas dificuldades? Sim, gente, teve. Só que agora tem um probleminha. Gente, eu sou uma ótima mãe, né? Eu tenho já Amrita e o Abai, desculpa, que são grandes, né? Pode comprovar isso. Eu sou uma mãe muito boa. Mas eu... Obrigada. Muito obrigada. Mas eu... Ai, tô procurando batom aqui, não acho, gente. Que coisa, né? Pera aí, eu quero passar um batom. Mas o que acontece é o seguinte. Eu acho que você tem que ser mãe de acordo, né? Eu penso, né? De acordo, gente, com as regras, né? Da lei. Então, o que aconteceu no meu caso, gente, é que não teve regras. Assim, nem a regra de estudar eles me deixaram, sabe? Eles não me deixaram... Peraí, dá licença, tá? Eu vou abrir aqui, desculpa. Eu vou abrir aqui, ó. O brilho. Porque, gente, tem que ter brilho, né? Bom, ouve. Na verdade, gente, o que aconteceu foi que eles não me deixaram nenhuma opção, entendeu? Eles não... Eles fecharam todas as portas para fazer da minha vida um inferno, né? Eles fazem isso com muitas mães, né? Eu conversei muito com a minha psicóloga, né? Hoje a minha filha tem 15 anos, não é mais uma criança, né? Eu acompanhei ela por todos esses anos. Vamos falar sobre isso, né? Que é uma decisão de vida que eu tomei, né? A minha filha tem 15 anos e eu tomei uma decisão muito séria. Eu sempre vou ser mãe da minha filha, né? Eu sempre vou ser a mãe de Aya. A minha filha chama-se Ayana, né? Eu sempre vou ser a mãe de Aya. Eu tô fazendo um canal para mostrar para ela, para os filhos dela, para os netos dela, que tudo que aconteceu foi verdade e que eu penso em processar os responsáveis, né? Que tiraram a guarda dela de mim. Mas agora tem um perigo. O perigo, gente, que agora ela com 15 anos, eu tenho medo. Eu vou dividir com vocês, vamos ver se vocês entendem, tá? Ai, peraí, estão fazendo um barulho aqui. Tô passando e estão fazendo barulho. A verdade, gente, é que essa história da minha filha sempre foi uma história mal resolvida. Porque é assim, vamos tentar explicar. Eu vou falar pra vocês, antes de falar a decisão que eu tomei, né? Eu passei 15 anos brigando, dizendo A e a justiça dizendo B. Olha bem, quando ela tinha 4 anos, eu levei ela na justiça, eu levei ela na polícia, eu levei ela na psicóloga, e eu tava do lado da minha filha o tempo todo. Eu nunca deixei a minha filha. Quando ela fez 14 anos, né? Já faz 8 anos que ela tá na casa do abuso sexual. Então, o que ela pensa? Ela pensa que talvez tudo isso tenha sido imaginação na infância dela. É normal ela pensar assim, entendeu, gente? Eu já falei com a minha psicóloga, isso tudo é normal. Mas acontece o seguinte, acontece que agora tem um perigo. Se você falar assim, Edith, qual o perigo? Deixa eu sentar aqui, Avenida Gabriela Perri. Eu vou sentar aqui para falar com vocês.
Gente, o perigo que tem agora é dela achar na cabeça dela, né? Que ela tem 15 aninhos, ela é pequena. É dela achar, gente, que eu estou lutando contra a família dela. Porque agora ela tem uma família. É estabelecida que o pai dela e a madrasta dela, né, são a família dela. Então, eu sempre vou ser, né, eu nunca vou mudar. Isso nunca vai mudar. Eu sempre vou ser a mãe de Aya, né, que é a pessoa que vai lutar pelos direitos da minha filha, a pessoa que vai lutar por a pessoa física da minha filha, pela pessoa moral da minha filha. Sempre vou na justiça, sempre vou levar o caso dela, não vou deixar o caso dela morrer, ela estando viva ou ela morta. Isso é uma decisão minha de mãe, entendeu? Mas, olhando bem, pensa bem, por que vocês acham, né, que o destino resolveu colocar ela nessa família, que é na família do pai dela? Vamos falar sobre a família do pai dela, né? Na família do pai dela, tem o pai dela, ela e essa senhora que a minha filha disse que foi abusada por ela quando tinha 4 anos. Gente, o destino resolveu colocar ela lá, óbvio, né? Porque é o destino da minha filha. Então, assim, quando você entende um pouco de destino, quando você entende um pouco de Deus, de leis, é lógico que eu me bati até hoje por ela ser menor de idade, né? Hoje ela já tem 15 anos e eu estou falando da França, eu não estou falando do Brasil. Então, na França, com 15 anos, você já tem alguns direitos de independência, tem todo o sistema francês, né? Que não funcionou comigo, porque eu sou imigrante, mas que funciona muito bem, o sistema de apoio francês. Então, gente, agora tem um outro perigo. Qual que é o perigo, Aditi? O perigo é que agora a minha filha, que cresceu longe de mim, né? Ela pode acreditar na cabecinha dela que a família dela é tudo. Ou seja, essa moça, essa senhora que é mãe dela, né? Que levou ela na escola todos esses anos, né? Como mãe. O pai dela, como pai, né? A família dela, né? E ela pode me ver como uma inimiga. Então, hoje, com a minha psicóloga, eu trato muito esse ponto, né? Por quê? Porque a minha filha, ela foi educada, né? Ela é minha filha, ela saiu de casa, ela tinha 6 anos. Mas foi como um rapto, né? Um sequestro. Ela foi educada em outros valores, em outras culturas. Ela não comeu feijão com arroz, né? Nós, mães brasileiras, a gente cria nossos filhos com feijão com arroz, né? Então, o que pode acontecer? Pode acontecer que essa criança me veja, na verdade eu tô fazendo, né, tudo pra pegar a guarda dela de volta, mas pode ser que ela me veja como uma ameaça à família dela, né? Então eu tomei uma decisão, pode ser uma decisão drástica, né? Vocês podem falar. Bom, eu vou continuar andando, gente. Pode ser uma decisão drástica ou vocês talvez critiquem a decisão, mas eu peguei uma decisão para ajudar a minha filha. Qual foi a decisão? Eu levei ela no McDonald's o mês passado, né? Foi um mês de... Deixa eu falar pra vocês. Nós estamos em abril. Foi o mês de março. Levei ela no McDonald's. E eu conversei com ela. Eu falei, olha, meu anjo, agora você já tem uma certa idade. Você já pode se defender. Você já pode ligar para o serviço social, você já pode ligar para a polícia, você já é uma adolescente, tem os direitos do adolescente e você pode escrever, você sabe escrever, você está na escola, contando a sua história. Que a sua mãe sempre fez tudo possível, mas que a justiça francesa colocou barragem. O que ela disse? Minha psicóloga disse que o que ela disse é normal.
Ela disse o seguinte: mamãe, eu tô muito feliz com a minha família, meu pai e minha mãe, né? Ela não chama de mãe, desculpa. Ela falou meu pai e Subhadra. Ela não chama ela de mãe, nunca chamou. O pai dela queria que ela chamasse, mas ela me chama eu de mãe, né? E ela disse: eu não quero problemas. Ai, vai passar um barulho horrível, peraí. Tem alguém fazendo aqui, ó. Bom, quando ela disse isso, eu, como mãe, né? Como pessoa de coração, eu tomei uma decisão que é só minha. Eu só tô compartilhando com vocês, né? Mas foi a decisão que eu tomei, né? Eu disse, eu paro. Aí a minha psicóloga disse assim: você para o quê? Gente, eu fui pra polícia, eu fui pra delegacia, eu fui pro tribunal 3 vezes. Pra polícia eu fui colocar os meus dedos lá, sabe? 11 vezes. 11 vezes. Pra defender a minha filha. Eu fui condenada até hoje, 2025, faz 8 anos. Eu luto pra ter um advogado, pra provar o que aconteceu. 8 anos, né? Que eu sou uma mãe de aia sem justiça na França. Quando a minha filha disse que ela não quer se envolver em problemas, eu disse: eu paro. Eu paro de dar problemas para ela. Eu vou ajudar eu. Então, eu tomei a decisão, né? É um pouco drástica, mas eu tomei a decisão, gente, de processar o governo no meu nome. Ou seja, porque se eu precisasse da minha filha, se eu colocasse o nome da minha filha, ela disse que ela não vai. Ela disse que ela não lembra mais o que aconteceu quando era criança. Ela disse que ela não vai ser testemunha. Então eu tomei a decisão, não sei se vocês vão achar bom ou não, o que vocês vão, né, acreditar, mas a decisão da minha vida, que eu vou processar o governo francês com o meu nome. Ou seja, Maria Aparecida Aditi Brito. Eu que vou levar o governo no tribunal. Porque a minha filha, que chama Narayana, ela disse que ela não quer problema. Talvez seja porque é jovem, talvez, sei lá. Tem um porquê, entendeu? Mas talvez ela vai levar tempo para pensar. Mas eu guardei todas as provas, né? E a qualquer momento que ela tomar a decisão dela, porque o psicólogo falou que, como é a vida dela, a decisão tem que ser dela. Eu só apresento as provas para o advogado, mas ela tem que ser consciente, né? Ela tem que ir de livre e espontânea vontade, porque hoje ela já é uma adolescente. E aí foi isso que aconteceu. Eu vou processar no meu nome, né? Por tudo que aconteceu comigo de 2014, né? Que eu denunciei que a minha filha foi abusada sexualmente, a 2025. Quando na vila de... Quem me acompanha aqui sabe, na vila que eu moro, de Saint-Denis, eles falaram que eu não tinha direito a um advogado, a fazer visita com o advogado. Quando é uma mentira, porque na França todo mundo tem direito a advogado. Agora, por exemplo, eu tô andando aqui, eu tô indo lá no tribunal, eu saí da minha vila, né? Vocês viram, eu tô andando? Eu vou lá no tribunal para poder fazer uma consulta com o advogado gratuito, porque na minha vila eles refusaram. Na minha vila, lá em Saint-Denis, onde eu comecei a andar, a polícia não pega o boletim de ocorrência. Na minha vila, a faculdade não aceita a minha inscrição. Então eu saio andando. Eu gosto de andar, né? Gente, eu vou falar uma coisa. Eu adoro andar. Eu não sei vocês, mas eu posso andar facilmente 6 horas, sem cansar. Eu amo andar. Mas isso é uma coisa que vem de família, né? Eu tenho um tio Ercílio, que Deus deu um bom lugar, ele morreu agora esse ano. Ele andava muito. O que as pessoas faziam de carro, assim, ele fazia a pé brincando. Então, eu sempre vi esse exemplo do meu tio,
quando eu era criança, né, eu morei com ele um tempo, eu gostava de ver ele andando, saindo assim livre, sabe? E andar. Ele fazia todo o caminho a pé. E eu aprendi que quando você anda, seus males espantam. Eu, pelo menos, né, eu amo andar. Eu posso dizer, eu tenho 51 anos de vida. Desses 51 anos, eu andei uns 30. Morei muito fora do Brasil, né? Andei na Índia. Na Índia eu andava 5 quilômetros. Nós, Hare Krishna, a gente tem festivais na Índia que a gente faz assim um mês andando. Então assim, eu amo andar. Se você me deixar, eu faço esse canal aqui só andando em vídeo. Bom, vamos lá. Então tá assim. Eu fiz um vídeo pra vocês essa semana dizendo que a psicóloga me mandou um e-mail. E eu vou imprimir esse e-mail, né? Pra mostrar pra vocês. Porque o meu canal, gente, ele é baseado sobre fatos. O meu canal é baseado sobre o que eu estou vivendo hoje. Entendeu? Toda a história que aconteceu para que eu possa chegar onde eu quero chegar na minha vida, eu vou contar de acordo com o tempo. Mas o meu canal é baseado hoje, em 2025. O que está acontecendo hoje? Como estou eu, a mãe de Aya, hoje? O meu canal é focado sobre mim, né? Essa pessoa que sofreu muito, mas que achou uma saída. Aí se você falar, mas qual que é a saída? Porque eu não tenho minha filha, né? Ainda não estudo. Mas, gente, o que me aconteceu esse ano, de eu entrar na faculdade, de eu ser aceita na biblioteca, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida. Porque eu bati muito naquela porta. Deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar. E olha bem como que é o destino, né? Eu me inscrevi numa casa que chama CISEDA. Veja bem. No CISEDA é uma casa que ajuda estudantes da faculdade Paris 8. Só que eu fui lá e disse o seguinte, eu vou me inscrever em Paris 8. Então, o presidente do CISEDA falou assim, tá bom, então a gente te ajuda com as regras gramaticais do francês, que é uma língua dificílima, gente, de aprender, hein? Aí, então, eu fiquei 1 ano nessa casa, no CISEDA. Quando eu terminei e passei meu diploma, eu falei, agora eu vou, né, recapitular as regras da língua inglesa. Não, na verdade eu tinha viajado, desculpa. Eu tinha viajado pra Nova Delhi. Eu fiquei 1 mês lá, em 2023. Eu fiquei 1 mês em Nova Delhi, foi assim, foi o que aconteceu na verdade, né? Eu fiquei 1 mês... Mostrar pra vocês de novo as flores rosas. Olha, gente, que lindo. Elas são rosas, ó. E elas caem todas no chão, olha isso. Olha. Posso até fazer meu vídeo aqui. Olha que lindo, gente. Olha isso. Ai, que lindo. O chão fica todo rosa. Olha isso, gente. Acho o máximo isso. Nossa, que lindo. Então, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Olha, olha, elas caindo, ó. Olha lá, todas no chão, ó. Tá vendo? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Eu vou falar pra vocês. Eu estava em New Delhi. E eu fiquei 1 mês em New Delhi. Foi maravilhoso. Fiz todos os parikramas, Hare Krishna. Fui pra Mayapur, fui pra Vrindavana. E aí, gente, quando eu cheguei em New Delhi, eu tenho uma atividade que eu gosto muito de fazer, que é dar dinheiro às pessoas em dificuldades, né? Então eu fui para um local especial lá em New Delhi, que fica as pessoas que têm dificuldades, ou de andar, ou de falar. Fica um grupo, né? E como eu já morei lá, eu sei onde é o endereço, né? Atrás do... Não sei, quem conhece New Delhi, é atrás do templo Singh, lá em New Delhi. Eu fui nesse local e eu tava dando dinheiro, né? Por quê? Deixa eu explicar pra vocês. Porque chama-se caridade, né? Então eu estava dando dinheiro pra eles. E bastante dinheiro. Eu não vou falar quanto, gente, mas, né, eu sempre ajudo. Aí eu estava ajudando esse grupo.
Olha bem o que aconteceu. Eu estava só de férias, hein? Já tinha passado por Mayapur, já tinha passado por Vrindavana. Então eu falei, me sobrou tanto, né? Vou dar para as pessoas, né? E eu fui lá nesse grupo de handicap para ajudá-los. E eu comecei a dar bastante dinheiro para cada um. Chegou um mendigo, ele não era mendigo, desculpa, pedinte. Aí você vai falar, qual a diferença? Mendigo é quem mora na rua. Essa é uma associação, eles têm uma casa lá, né? Pessoas com lepra ou pessoas com braço quebrado, perna quebrada, pessoas passando por necessidade que não trabalham, né? Aí eu fui ajudar eles. E o que eu fiz? Eu tava dando dinheiro, né? Tava dando dinheiro pra eles, fui lá, falei com a diretora, olha, eu vim pra ajudar, não sei o quê. Ela falou, tem vários tipos de serviço, né? Você pode servir sopa, não sei o quê. Eu falei, não, eu vim pra dar dinheiro. Ela falou, tá bom, então eu vou falar pra eles pro pátio. Aí, o que aconteceu? Eles foram pro pátio e eu fiquei dando dinheiro pra eles. Quando chegou o último, gente, a última pessoa, ele puxou minha saia. E eu pensei que era uma criança. Ele ficou puxando a minha saia. Sabe quando alguém te chama atenção, assim, puxando a sua saia? Eu falei, gente, mas tem até criança aqui. Eu já dei pra todo mundo dinheiro, né? Gente, você não acredita. Na verdade, não era uma criança. Era uma pessoa que arrasta. Que teve paralisia, sabe? E que se arrasta no chão. Ele não tinha cadeira de roda. Eu peguei, abaixei pra falar com ele, né? Pra dar dinheiro pra ele. Óbvio, gente, que eu estava na Índia, mas eu estava dando dinheiro da Índia. É que nem se eu for pro Brasil, né? Eu vou dar reais, né? Ele olhou pra mim e falou assim, em dólar. Eu falei, o quê? Ele falou, não. Ele falou em inglês, né? No in rupee, em dólar. Gente, aquele cara mudou minha vida. Ele mudou a minha vida. Nunca mais eu fui a mesma pessoa. Aí você fala, por quê? Você não quis mais fazer caridade? Não, eu sempre ajudo, gente. Eu sempre ajudo, não só as pessoas em dificuldade, mas eu também ajudo devotos a fazerem cursos de inglês. Eu sempre ajudo. Gente, quando ele falou aquilo pra mim, eu falei, agora mesmo eu vou voltar para Paris e vou me inscrever no curso de inglês. Porque ele falou, em dólar, please. E aí eu voltei. E voltando para Paris, o que eu fiz? Eu me inscrevi na British Council, que é um curso maravilhoso, eu sugiro a todo mundo. Aí eles falaram comigo e falaram, olha, você tem um nível B2, quer dizer, você fala inglês e tal, mas não é um nível de excelência. Aí vou sentar aqui que eu já tô cansadinha de andar. Gente, o que eu fiz? Eu falei, bom, qual que é o nível que tem acima? Porque aqui na França é tudo muito caro, né? Tudo é caríssimo, né? Eles falaram, acima do B2 tem o C1, que é o nível de excelência. Aí eu falei, tá bom, é esse aí que eu quero fazer. Gente, quem me deu essa ideia foi uma pessoa com dificuldade de andar. E se você falar, mas Aditi, qual é a ideia? Veja bem, gente. Eu era uma pessoa ali naquele momento que estava representando para ele dinheiro, prosperidade. Eu estava dando rúpias, muitas rúpias. Não vou falar quanto, né? Porque fica feio, né? Falar. O que a mão direita dá, a esquerda não revela, né? Vocês sabem, tem esse provérbio, né? Peraí, deixa eu passar um batom aqui que o meu tá saindo. Gente, ele me deu uma lição de vida. Aquela pessoa. Eu não vou falar handicap, mas ele tinha um handicap, né? Eu acho que ele teve meningite quando era criança. Então ele se arrastava no chão. Ele não usava as pernas dele. Gente, quando ele falou em dólar, please, aquilo ali me chacoalhou na minha alma. E eu falei, como assim? Em dólar? Do que ele está falando? A única coisa que eu entendi foi o seguinte, eu vou voltar para a França e eu vou fazer um curso de inglês para ver onde está meu nível de inglês. Assim, é como se Deus tivesse falado comigo, sei lá, uma coisa assim, entendeu?
Aí eu voltei, fiz 3 meses na British Council. Eles falaram, você tem um nível muito bom, você fala muito bem, mas o nível de excelência é o nível C1, né? Eu falei, tá bom, eu vou fazer. Só que aí eu fui numa outra escola, chama Wall Street English, e eu tô namorando eles, né? Ainda não fiz, porque é caríssimo, gente. Olha, gente, quando eu falo que é caríssimo nos meus vídeos, ninguém entende. Vamos falar a verdade, tá bom? Um outro dia eu liguei no Brasil, porque eu quero ajudar um devoto a fazer um curso de inglês. Eu liguei numa escola no Brasil e o rapaz me falou quanto sai em euro. 1 ano pagando um curso de inglês vai sair 1 ano. Eu tô falando pra vocês 365 dias que a pessoa pode ir lá aprender inglês todo dia, tá? Vai sair pra mim, que eu vou pagar daqui da França, vai sair 2.300 euros. Eu tô falando de 1 ano, gente. Hein? Aqui, eu paguei por 3 meses. 3 meses, hein? E depois eu renovei por mais 3 meses. Ai, minha bolsa começou a enrolar aqui. Eu mereço. Peraí, só um minuto. Deixa eu ver qual que é o problema dessa bolsa. A alça dela tá enrolando. Eu paguei aqui em 3 meses, eu renovei para outros 3 meses, 1.700 a primeira vez e 1.400 a segunda. Ou seja, para 6 meses em Paris, eu paguei 2.100 euros. Eu estou falando em euros, né? Acontece o seguinte, eu fui na British Council, eles têm o inglês britânico. Só que eu resolvi estudar inglês americano. Aí você fala, não é a mesma coisa? Tem algumas mudanças, né? Então eu fui na Wall Street English, que é uma outra escola. E aí eu vi o programa deles, né? E eu me interessei. Lógico, eu já falo inglês, né? Mas a gente sempre pode, né? Melhorar o nível, né? Porque eu sou de origem brasileira, né? E eu falo inglês há muitos anos, gente. Há mais de 30 anos. Mas eu quero aprender o inglês americano. Eu tô namorando lá com eles. Vamos ver, né, se eu consigo. Aqui na França também tem um programa, né, que eu me inscrevi pra... É um programa do governo, né? Pra ver se eles me financiam, desculpa, falo português. Pra ver se eles me financiam, né, essa formação que eu quero fazer, que é de inglês americano. O britânico eu já fiz. Então é isso. A gente tem que continuar a estudar. A gente tem que continuar fazendo tudo que a gente precisa, né? Para um outro dia. Fazer tudo que a gente pode para os nossos filhos, né? No caso da minha filha, a Ayana, lógico que me dói, né? Ter que me afastar dela. Mas eu não quero ser um problema, sabe? Eu vou viver minha vida. Eu não quero... Eu acho que se Deus colocou ela lá, tem um propósito, né? Deus sabe o que faz, né? Eu esse ano vou retomar Quer dizer, eu tô indo pra Londres agora, pro meu aniversário, né? Vou ficar lá 1 semana, tô super feliz. E depois eu vou retomar... Eu ainda não sei se eu faço italiano e espanhol, né? Porque são 2 línguas. Italiano eu já fiz 1 ano e meio, mas eu posso retomar. E bola pra frente, né? Bola pra frente que atrás vem gente. Eu estou muito feliz. Agradecendo sempre a Deus. Agradecendo a todas as mães que assistem os meus canais, meus amigos, minha família. Muito obrigada. Eu tô muito bem. Muito feliz, né? E sempre, né? Sempre que possível, mandando muita energia positiva para vocês. Beijos de Paris.